A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa, onde nós temos orado e profetizado que a unção de Obed-Edom está sobre nós. Diz a palavra que em 3 meses Deus mudou a vida de Obed-Edom e assim tem mudado a minha e creio que também tem mudado a sua vida. Mas vamos fazer uma oração em primeiro lugar. Vamos pedir para que Deus venha nos abençoar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez, nesta live, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Perdoa, Pai, os nossos erros, pecados e falhas que temos cometido contra Ti. Mas queremos, ó Pai, Te adorar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós cremos que esse mês agora de dezembro é o mês da Tua bênção sobre as nossas vidas. É o mês que nós iremos viver as Tuas promessas em nossas vidas. Então, Pai, glorifica o Teu santo nome. É o que nós lhe pedimos nesta noite e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção e assim vamos meditar naquilo que Deus tem para cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos e louvemos ao Senhor nesta noite. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui, aleluia, Jesus. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, restitui, restitui. Glória a Deus, o nosso Deus é o Deus da restituição. Mas vamos meditar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Livro do profeta Josué, o capítulo 24, o versículo 15. Josué, capítulo 24, o versículo 15, que está escrito assim. Josué 24, 15, está escrito desta maneira: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo para o povo de Deus: vocês têm 2 escolhas. Vocês podem escolher servir os deuses ao qual vocês estão servindo agora, ou os deuses que vêm lá do antigamente, ou vocês podem também servir ao Senhor como eu e a minha família. O povo tinha 2 escolhas. Ou eles escolhessem os deuses, ou eles escolheriam a Deus. Eu já fiz a minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Então feche os olhos.
Senhor Deus e Pai, queremos entender a Tua santa e poderosa palavra. Então usa a boca do mensageiro. Meu Deus, que viemos a ouvir aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas glorifica o Teu santo nome através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos meditar? Quando Obed-Edom viu as coisas mudarem, porque estamos nesse propósito de oração, vivendo na unção de Obed-Edom, quando Obed-Edom viu as coisas mudarem, ele não quis só para si. Ele também desejou para toda a sua casa. O que o próprio Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos que isso já está implantado dentro daqueles que servem a Deus. Eles também querem que seus parentes e seus familiares também sirvam ao Senhor. Aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 16, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, nos mostra que Obed-Edom não quis só para ele esta bênção, esta unção. Ele também quis para toda a sua família e parentela. Olha o que diz aqui no capítulo 16, no versículo de número 38. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 38. E mais a Obed-Edom com seus irmãos. 68. A este Obed-Edom, filho de Jedutum, e a Uzá ordenou por porteiros. Então, veja que Obed-Edom, ele quis e desejou para toda a sua família que todos os seus irmãos também agora estão debaixo da mesma unção que estava ele. Então, entenda isso. A mesma unção que está sobre a tua vida estará também sobre toda a sua casa. Por quê? Primeiro, porque nós temos a bênção de Abraão. Em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então, creia, esta unção está sobre a tua vida, está sobre a sua casa, sobre a sua família, segundo aqui as Escrituras Sagradas. Então, queira para si esta unção. Queira esta bênção para a tua vida e para a tua casa. Queira isso, deseje de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque há uma unção sobre a sua vida. Quando nós voltamos lá em Josué, nos mostra que todo sacerdote tinha o poder de Deus sobre a sua vida. Como assim? Era o sacerdote que era responsável em levar o povo até Deus e também trazer a presença de Deus até no meio do povo. Você como sacerdote, você como sacerdotisa, é função sua trazer Deus para o meio do seu povo e levar o seu povo também para próximo de Deus. Então diz a palavra que o povo estava indo para a terra prometida e estava tendo dias de chuva. Então o rio Jordão, ele ficava muito cheio, ao ponto que diz a palavra que era até conhecido como o rio da morte. Por quê? Todos que tentavam atravessar, eles morriam, animais, pessoas, chegavam até a arrancar árvores, por tamanha força era desse rio. Mas quando Josué fala assim, olha, peguem a arca e vão para o rio, ali ele estava ordenando que os sacerdotes pegassem a arca da aliança, onde sabemos que significa a presença de Deus, e fossem até aquela situação que aparentemente era de morte, mas havia a presença de Deus sobre a vida deles. A mesma coisa sobre a tua vida. Se Deus está contigo, não há situação ruim que você não possa passar ou ultrapassar. Olha aí comigo, Josué, capítulo de número 3, o versículo 15, que diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega e todos os dias da chuva, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Satã,
e os que desciam ao mar da Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Olha só que tremendo. A unção de Deus está sobre a tua vida. Você carrega a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus na sua vida. Existem situações que você que vai ter que entrar. Existem situações que é você que vai ter que orar, porque a unção está sobre a tua vida. E eu tenho certeza que quando você entrar nessa situação, toda briga vai parar, toda desavença vai acabar, toda morte vai cessar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Creia nisso. A unção de Deus está sobre ti. Então, se esta unção está sobre a tua vida, creia, o Senhor está contigo por onde quer que você for. E diz a palavra lá no livro de Apocalipse: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Nós carregamos a arca da aliança, nós carregamos a presença de Deus em nossas vidas. Então milagres vão acontecer para a glória do Senhor. Amém? Os milagres vão acontecer. Então Obed-Edom queria esta unção para si, mas também queria para a sua família. Quando Paulo estava preso, e Paulo e Silas estavam presos, diz a palavra que eles oraram, houve um terremoto, todas as cadeias abriram. Quando chegou o cárcere, ele viu de madrugada que todas as celas estavam abertas. Ele tentou se matar, pensou em se matar. E Paulo diz: não faça tal coisa. Ele fala: o que eu faço então? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Creia que essa promessa ainda está de pé. Você e toda a sua casa vão servir ao Senhor. E sabe por quê? Porque tem uma promessa de Deus aqui. Isaías capítulo 65. Veja só a promessa de Deus. Livro do profeta Isaías, o capítulo 65. É para você servir a Deus. É para os seus filhos servir a Deus. As suas filhas servir a Deus. O seu pai, a sua mãe, todos aqueles que diz respeito à sua vida, eles vão servir a Deus. Por quê? Olha só a promessa que está aqui na palavra de Deus. Isaías, capítulo 65, o versículo 23. Isaías 65, verso 23. Deus fala assim, é uma promessa. Não trabalharão debalde, quer dizer, não vão trabalhar inutilmente. E olha o que diz: nem terão filhos para a perturbação ou assolação, e algumas traduções, e não terão filhos para calamidade. Você entende isso? Essa promessa diz que os teus filhos não foram criados para perturbação, não foram criados para a assolação e muito menos para a calamidade. Por quê, pastor? Termine de ler comigo. Porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. O teu filho, a tua filha é uma semente bendita do Senhor. Ainda que hoje não esteja vivendo na presença de Deus, mas você pode profetizar, porque a unção está sobre a tua vida. Você pode declarar: o meu pai é bendito do Senhor, a minha mãe é bendita do Senhor, os meus filhos são benditos do Senhor, o meu marido é bendito do Senhor, a minha esposa é bendita do Senhor. A unção de Deus está sobre a tua vida. Então você pode profetizar, você pode declarar, porque esta unção que está sobre ti vai começar a alcançar vidas. Você entende isso? A unção de Deus está sobre ti. Quando Obed-Edom viu que as coisas começaram a acontecer, ele desejou para si, ele desejou para a sua família, a sua casa, seus filhos, até os seus irmãos que são parentela foram abençoados. Eu profetizo em nome de Jesus que toda a sua casa será abençoada, toda a sua família será abençoada por causa da unção de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Só que Deus tocou no meu coração, porque naquele grande dia,
a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Estava nu, enfermo e na prisão e ninguém foi me ver. Aí as pessoas vão falar assim para Jesus, quando que nós estivemos com fome, com sede, estava doente, nu e nós não te servimos? Aí ele vai mostrar às pessoas, quando vocês negaram a uma dessas pessoas, a mim me negastes. A unção que está sobre nós, Deus colocou no meu coração que nós vamos orar por alguém, por um estrangeiro. Como assim, pastor? Quando o povo de Israel sai do Egito, não saiu só o povo de Israel, haviam estrangeiros no meio deles. Estrangeiros que aprenderam a amar a Deus, aprenderam a servir a Deus e andavam junto com o povo de Israel. Então, queira a unção que está sobre a tua vida também sobre um estrangeiro. Pastor, quem seria hoje um estrangeiro? Alguém que não é do teu sangue, por exemplo, um irmão da igreja, um amigo, um vizinho, alguém que precisa da unção de Deus sobre a vida dela. O que você vai fazer? Você vai orar. Por quê, pastor? Porque Deus manda. Olha o Salmo 146. Veja, Salmo 146. Porque eu não quero naquele grande dia Jesus virar para mim e falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço, porque você não fez nada para mim, você não ajudou, você não deu comida para quem te pediu, você não deu água, você negou para mim, não foram para aquelas pessoas, foi para mim. Eu não quero receber esta palavra de Jesus. Olha só o que Deus fala aqui no Salmo 146, o verso 9, ele diz assim, olha, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva. Não foi isso que Jesus disse para nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas? Quem são esses? Aqueles abandonados. A viúva, o marido morreu, ela ficou sozinha, ficou abandonada. O órfão é quando o pai ou a mãe morre ou abandonam o filho e ele se torna um órfão. Então o estrangeiro, a viúva e o órfão é aquela pessoa que está longe, esquecida. Aquela pessoa que ninguém dá mais nada por ela e você sabe quem é. Então, esse mês agora de dezembro, ore por um estrangeiro. Pode ser um irmão da igreja, pode ser um vizinho, pode ser alguém que Deus colocar no teu coração. Ore, interceda. A unção que está sobre ti vai alcançar essa pessoa em nome de Jesus, porque Ele vai nos cobrar. Aqui no Salmo 68, veja, Salmo 68, o versículo 5, veja, Salmo 68, verso 5, diz assim, olha, pai de órfãos, quer dizer que Ele que cuida dos órfãos, e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Então veja que diz a palavra que Ele é pai de órfãos. É Deus que está cuidando dos órfãos. E juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Então nós não podemos esquecer, amados. Eu não quero ter a unção somente sobre a minha vida, não. Eu quero que Deus alcance a todos, meus parentes, familiares, amigos, vizinhos. Por quê? Porque a unção que está sobre nós vai alcançar cada pessoa para a glória do nome de Deus. Aqui na carta de Tiago, é só voltar ao Apocalipse, Judas, João, Pedro e Tiago. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, olha só o que Tiago vai dizer. Isso aqui era Tiago, irmão de Jesus, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada, olha o que Tiago está dizendo, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção
do mundo. Olha o que diz aqui a palavra, que a religião, ligando com Deus, pura, imaculada para com Deus o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Traduzindo, órfão, viúvo, estrangeiro são aqueles esquecidos, aqueles que não fazem parte do nosso sangue. Não é meu irmão de sangue, não é minha irmã de sangue, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, minha filha, não, é alguém que não é de sangue, é alguém diferente. Pode ser o irmão da igreja, pode ser um amigo, um vizinho, é alguém que está precisando da unção de Deus. E você que tem a unção de Obed-Edom sobre a tua vida, aonde você for, Deus vai te abençoar. Deus está ajudando você para orar para essa pessoa, para clamar por essa pessoa e até jejuar, se for necessário, por essa pessoa, que não é do teu sangue, mas é alguém que precisa também da unção de Deus. Esse mês você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar por alguém e Deus vai te abençoar. Porque quando você abençoa a vida de alguém, a bênção volta para você. Só para terminar, lembra daquele episódio que Jesus está pregando, tem uma grande multidão? E Jesus pergunta assim para Filipe: onde nós compraremos pão para toda essa gente? Filipe vai dizer: Senhor, nem 200 dinheiro de pão dá para comprar dinheiro para esse povo. E 200 dinheiro, para você entender melhor, equivalia hoje a 10 a 11 meses de salário. Porque naquela época eles trabalhavam a 1 dinheiro por dia. O salário deles era 1 dinheiro por dia. Então, 200 dinheiros são 200 dias trabalhados. O ano tem 365. Tira 52 sábados, fica 313. Então, 200 dias trabalhados é mais da metade do ano de salário. Para você entender melhor ainda, é como se hoje uma pessoa recebesse R$1.000 por mês e Filipe diz para Jesus: Jesus, olha, vamos supor 10 meses, né, que seja 200 dinheiros, olha, R$10.000 não vai dar para comprar de pão para toda essa multidão, tem muita gente. E é isso que Filipe disse para Jesus: 200 dinheiro de pão não dá para alimentar toda essa multidão. Aí Jesus falou: e agora, o que nós faremos? Aí chega o André e fala assim: olha, Jesus, tem um moço aqui que ele estava ouvindo o Senhor falar. E ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. E sabe qual foi a palavra de André? O que é isso para tantos? Aí Jesus falou: ele está entregando nas minhas mãos? Está aqui, ó. Mandou entregar para o Senhor 5 pães. Cadê o moço? Aquele ali. Ah, aquele ali, tá bom. Fica aí, meu filho. O que diz a palavra? Que Jesus levanta os olhos aos céus, apresenta o pão e os peixes, agradece ao Pai, pega os 5 pães, reparte no meio, dá para 10 discípulos. Um peixe dá para o outro, outro peixe dá para o outro e fala: olha, distribua. Nem eles entenderam, mas só obedeceram. E quando eles começaram a distribuir, diz a palavra que todos comeram e ficaram saciados. E ele falou assim: olha, recolha os pedaços para que nada se perca. O nosso Deus não aceita desperdício, sabia disso? Quando você joga comida fora, não porque azedou, não porque estragou, mas porque você não tem mais fome, colocou aquela comida, não comeu tudo e joga fora, isso é desperdício. E nosso Deus não aceita desperdício. Você está jogando a bênção fora da tua vida. Então, faça aquilo que você consegue consumir e não desperdice mais, porque nem Jesus desperdiçou. Ele disse: recolha todos os pedaços, e quando recolheram, diz a palavra, que encheram 12 cestos cheios. Aquele moço colocou no coração para abençoar toda aquela multidão que ele nem conhecia. Nem Jesus ele conhecia, só ouviu falar de Jesus, foi lá ver quem era Jesus, recebeu uma palavra poderosa,
E na hora de Jesus estar precisando, ele colocou nas mãos de Jesus os 5 pães e 2 peixinhos e voltou para sua casa com 12 cestos cheios de pães. É isso que acontece quando você coloca no teu coração abençoar a vida de alguém que você nem conhece, nem sabe o que está passando. Ou talvez até conhece, mas não faz parte do teu sangue. Quando há no teu coração ali a intenção de abençoar, a bênção de Deus virá sobre a tua vida de uma forma tremenda e poderosa para a glória dele. Por isso que nesse mês você vai orar por alguém, você vai jejuar até por alguém, mas não é alguém de sangue não, é alguém que é estrangeiro ou órfão ou viúvo. É um irmão da igreja, é um parente bem distante, que não é do seu sangue, é um vizinho, um amigo. Quem é, pastor? Eu vou orar. O Espírito de Deus vai colocar no teu coração para você estar orando, então interceda. Porque eu tenho certeza que quando você começar a orar, não só esta pessoa vai ser abençoada, mas você também será ainda mais abençoado e ainda mais abençoada em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero profetizar que você já está vivendo a unção de Obed-Edom em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra. Quando José disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava declarando que toda a sua família estaria servindo a Ti. Aqui nós também, Pai, com a unção que havia sobre a vida de Obed-Edom, que hoje também está sobre as nossas vidas. Não somente nós, mas toda a nossa casa também vai ser abençoada. Toda a nossa casa vai ser visitada, Deus, pelo Teu Espírito, e todos servirão ao Senhor. Dá-nos condição, meu Deus, dá-nos a unção do Teu Espírito, para que quando nós orarmos e clamarmos, os milagres aconteçam. Eu te peço agora por cada vida que está orando comigo nesse exato momento, alcança a sua casa, alcança a sua família, alcança o seu lar, venha fazer, meu Deus, algo maravilhoso na vida dos Teus servos que oram e clamam diante de Ti. Nós lhe pedimos nesta noite, Senhor, age de forma tremenda e poderosa, porque a unção que estava sobre de Obed-Edom, hoje também está sobre a minha, também está sobre a vida desta pessoa. O Senhor nos chamou, nos escolheu para fazermos a diferença nesta terra. Por isso, Pai, que eu clamo a Ti nesta noite e peço a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, como também sobre a vida da Tua serva. Nós oramos, ó Pai, e abençoamos em nome de Jesus e profetizamos que esta unção que está sobre a minha vida, que está sobre a vida desta pessoa, também está sobre a nossa casa, sobre a nossa família e até sobre o estrangeiro, a viúva e o órfão. Aquela pessoa que não faz parte, Pai, do nosso sangue, mas a quem nós vamos orar, nós vamos clamar e pedir ao Senhor que abençoe cada dia mais. Meu Deus, que esta unção que está sobre nós alcance cada vida em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos na certeza da bênção e da glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, a unção de Deus já está sobre a tua vida. A mesma unção que Obed-Edom viveu, você também vai viver para a glória de Deus. Amém? Eu vou terminar essa live, como eu sempre faço, orando para que Deus te prospere, para que Deus te abençoe. Mas lembre-se, quando você abençoa, você também é abençoado. A Bíblia até nos ensina que Jó tinha isso no seu coração de estar abençoando. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, diz a palavra que Jó sacrificava e oferecia holocausto todos os dias pela vida dos seus filhos. Porque Jó dizia, talvez eles pecaram contra Deus e blasfemaram no seu coração. Então Jó, ele sempre fazia sacrifício pela vida dos seus filhos. Eu pergunto, você já fez algum sacrifício? Já fez alguma oferta para alguém da tua casa, da tua família que precisa de oração, que precisa da bênção do Senhor? Se você não fez, faça isso. Faça um propósito com Deus. Fala, meu Deus, eu vou fazer esse sacrifício pela vida do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, não importa quem seja. Faça e com certeza Deus vai estar honrando a sua fé. Eu creio em nome de Jesus. Amém? O número Pix está aí, se você decidir no teu coração de fazer também,
que Deus te abençoe. Não tem condições, que Deus te abençoe da mesma forma. Mas eu quero orar e te abençoar em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, Deus eterno, nós queremos, ó Pai, te louvar e te adorar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu peço que o Senhor dê condições para que essa pessoa, Pai, seja ainda mais fiel na tua casa e na tua presença. Não deixe faltar, mas multiplique, prospere, abençoe de uma forma tremenda e poderosa. Traz, meu Deus, a existência que não existe para a glória do teu nome e honra a vida de cada pessoa que tem no seu coração o desejo de abençoar. Meu Deus, dá condições, coloca na mão desta pessoa, toca no ímpio e no justo, aumenta salário, renda, pensão, aposentadoria. Traz, meu Deus, sobre a vida desta pessoa a bênção da multiplicação. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Lembrando que na quinta-feira, às 7 da noite, nós temos um encontro, eu contigo, tu comigo e nós com Deus aqui nessa live, para trazermos, a palavra do Senhor para a vida de todos aqueles que precisam da parte do nosso Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz, amados.